Saudações cordiais. Apresentamos aos nossos queridos irmãos, iniciando hoje a primeira parte, um resumo teórico do que é a doutrina espírita. Resumo apresentado pela própria espiritualidade, colhido por Allan Kardec, o eminente codificador da doutrina. Primeiro, Deus. Deus é eterno e imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom. Criou o universo, que abrange todos os seres animados e inanimados, materiais e imateriais. Os seres materiais constituem o mundo visível ou corpóreo, e os seres imateriais, o mundo invisível ou espírita, isto é, o mundo dos espíritos. O mundo espírita é o mundo normal, primitivo, eterno, preexistente, sobrevivente a tudo. O mundo corporal ou corpóreo é o mundo secundário, onde poderá um dia deixar de existir, sem que isso altere na essência o mundo espiritual. Os espíritos revestem temporariamente um invólucro material, cuja destruição pela morte lhe restitui a liberdade. Entre as diferentes espécies de seres corpóreos, Deus escolheu a espécie humana para a encarnação dos espíritos que chegaram a certo grau de desenvolvimento, dando-lhes superioridade moral e intelectual sobre as outras criaturas. A alma é um espírito encarnado, sendo o corpo o seu envoltório. Há então no homem três coisas. Primeiro, o corpo, o ser material, análogo ao dos animais e animado pelo mesmo princípio vital. Segundo, a alma ou ser imaterial, espírito encarnado num corpo. E terceiro, o laço que prende a alma ao corpo, o princípio intermediário entre a matéria e o espírito, a que Kardec vai desenvolver ao decurso do estudo da obra do Livro dos Espíritos como o perispírito, e que André Luiz chama por psicossoma, ou seja, o corpo perispiritual, a matéria em sua condição quintessenciada, sutil, vaporosa, necessária para que o espírito revista-se e atue tanto no plano espiritual como também junto aos médiuns no plano físico. Tem assim o homem duas naturezas. Pelo corpo participa da natureza dos animais, cujos instintos lhes são comuns. Instintos esses, abrimos um parênteses, que Sigmund Freud estudou pela libido e que outros psicologistas, como Carl Gustav Jung, entenderam serem inerentes à condição humana na sua expressão, na sua manifestação das necessidades basilares do invólucro corpóreo. Um laço ou perispírito que prende ao corpo o espírito é uma espécie de envoltório semimaterial. A morte é destruição somente do envoltório grosseiro. Vejamos bem, o desencarne ou a morte, ele extingue as reservas de fluido vital, é a extinção das reservas de fluido vital que animam as células corpóreas. Os laços fluídicos são então rompidos, e o espírito envolto de seu perispírito ou corpo perispiritual vai atuar no mundo dos espíritos, onde vai recomeçar a sua jornada, restabelecendo as bases, os conhecimentos hauridos nas suas diferentes reencarnações. Porém, pode tornar-se acidentalmente visível e mesmo tangível, como sucede nos fenômenos das aparições.
Então concluímos essa primeira parte com uma observação. Quando visualizamos, se acaso visualizássemos, seja nos sonhos em Technicolor, ou seja, os sonhos coloridos, seja nas aparições tangíveis, onde há a doação fluídica do ectoplasma pelos médiuns, seja através da mediunidade, da clarividência, acaso visualizamos o espírito desencarnado, o veríamos tal qual é a sua imagem e semelhança à sua última reencarnação, ou seja, a forma como se apresentava antes de desencarnar, dado a constituição psicossomática fluídica do seu perispírito. Um abraço fraterno, Roberge Filho, o amigo espiritual. Se gostou, deixe seu like e convidamos até o próximo apresentação, onde daremos continuidade à segunda parte da apresentação do resumo da doutrina dos espíritos. Allan Kardec, 1857. Que assim seja.